A paz do Senhor, mais uma vez estudando a palavra de Deus e junto com você vamos aprender sobre Jesus. Quem é Jesus? É o nosso tema de hoje. Lembrando aulas passadas, a primeira nossa aula, a gente falou sobre a origem de todas as coisas, a origem do pecado, o problema da humanidade, que nós enfrentamos hoje, e como foi que Deus criou todas as coisas e como originou o pecado lá no Jardim do Éden. A segunda lição tratamos sobre Israel, que não conseguiu representar a Deus no mundo em que vivia. Ele falhou em representar o reino de Deus, a pessoa de Deus, quando Deus o escolheu para tal. E na lição de hoje nós vamos saber quem é Jesus, como foi que surgiu, como aconteceu e do que se trata a pessoa de Jesus. Nós temos um texto para que você entenda melhor quem foi Jesus. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 1 a 8. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, de que não sou digno, e abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Muito bem, nossa meditação de hoje é Colossenses capítulo 1, versículos 17 a 20. Diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, o começo de tudo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele conciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Esse versículo é muito simples que nós entendemos. Através do sacrifício de Jesus, o sangue derramado, Deus conciliou toda a natureza que ele criou, mas através de Jesus. Se o homem aceitar a Jesus, ele é reconciliado com Deus. E todas as coisas na vida dele, sua família, seu trabalho, são reconciliados com Cristo. Deus reconcilia tudo. É isso que o versículo está dizendo. Vamos para a nossa lição. Para nós entendermos Jesus, quem é Jesus, é muito simples.
Precisamos dar ênfase e entender o Velho Testamento, o que é que os profetas diziam sobre o Messias, o que que eles proclamavam naquela época. Então nós temos uma primeira profecia, aquela lá no Jardim do Éden, quando Deus disse ao casal que foi expulso, Adão e Eva, disse a ele o seguinte, que Deus suscitaria um descendente da mulher e que esse descendente pisaria a cabeça da serpente. A serpente aqui tipifica Satanás. E o descendente de que a profecia fala, que Deus fala ao casal, é Jesus, nascido do homem, nascido da mulher. Então esse Jesus, quem a profecia refere-se, que Deus refere-se lá no jardim, é Jesus. Ele pisará a cabeça da serpente, ou seja, ele destruirá, ele aniquilará com Satanás. Essa é a primeira profecia. Depois teve outros profetas que profetizaram sobre Jesus. Mas de que forma? Como foi que aconteceu? O povo de Israel, por desobedecer a Deus, por não desejar obedecer a Deus e começou a desviar-se dos seus caminhos, Deus começou a utilizar das nações inimigas para subjugar o povo, escravizando-os. E então Deus levanta profetas para avisar o povo que haveria um libertador, haveria um Messias que viria libertar o povo. Essa é a segunda profecia acontecida pelos profetas que Deus se utilizou. Então acontece que João Batista, já na época de Jesus, chega naquela época pregando, dizendo, anunciando que viria aquele que era maior do que ele, que não batizaria mais com água, mas batizaria com o Espírito Santo. E que João Batista estava preparando o caminho desse Messias. E foi isso que aconteceu. No texto que nós lemos, você percebe que está ali João Batista mostrando que ele estava preparando o caminho de Jesus. Então Jesus chega ao mundo, o texto começa com o verbo se fez carne. Então Jesus estava lá no seu momento de glória no céu, e é despido essa glória dele, e ele agora se veste do homem, a roupagem do homem, se torna homem, não pecador, claro, Jesus não tem pecado, nunca teve, mas se vestiu do homem pecador, ele se fez igual a nós, igual ao homem. Mas veja uma diferença, Adão, ele introduziu o pecado na humanidade com a sua desobediência. E agora Deus, através de Jesus, ele entra na humanidade sem pecado nenhum para redimir o homem do pecado. Então há uma grande diferença. Adão pecou originando o pecado, mas Cristo veio não em pecado, mas para aniquilar o pecado da vida do homem. Isso nós vamos ver mais à frente. Quando Jesus chega à terra, ele vai nascer ali numa manjedoura. Nós conhecemos a história, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe o nascimento de Jesus. O rei Herodes, naquela época, ele intenta contra as crianças e quer matar porque ele tem medo de um rei que venha destroná-lo. E então Jesus nasce, cresce, ele começa a se formar ali na sinagoga, nos conhecimentos de Deus. A Bíblia diz que ele cresce em sabedoria, em estatura de Deus, e ele vai crescendo até chegar aos 30 anos. A Bíblia não relata o que ele fez, mas subentende-se que ele continuou sendo filho obediente aos seus pais, frequentando a igreja, a sinagoga, lendo, meditando a palavra de Deus,
mostrando como deveria ser, a Bíblia não vai relatar mais, a gente subentende-se isso. Então chega aos 30 anos de idade, é quando ele começa o seu ministério. Ele começa pregando o Evangelho às circunvizinhanças, naquela localidade, e ele começa a caminhar e divulgar e ganhar terreno com a sua palavra, mostrando o reino de Deus. O que ele queria fazer com isso? Reconciliar o homem a Deus. E a gente vai entender aí que ele ganha um título, filho de Jesus de Nazaré. Esse título você vai perceber nos textos, nos evangelhos, que é um título que vai marcar a vida dele, como por exemplo, filho do homem. Esse filho do homem não é na questão de humanidade do homem, como é que eu posso dizer, no nível humano, mas esse filho do homem é dando um título a ele de filho do homem, mais querendo mostrar que ele é Deus, apresentando esse filho do homem, mais filho de Deus, com autoridade e poder para exercer contra o mal e mostrando assim o poderio, o senhorio dele. Filho do homem não como pensando na humanidade, mas filho de Deus com autoridade e poder. Então ele prega o Evangelho, mostra o reino de Deus e ele vai sendo conhecido. As pessoas vão vendo que ele é filho de Deus pelos milagres que ele faz e ele aponta sempre para Deus. Então a humanidade naquela época termina conhecendo quem é Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. Jesus continua se apresentando da maneira mais especial para o homem, tentando redimir o homem dos seus pecados. E como isso é possível? Ele não está entre nós, porque ele morreu, mas voltou para o céu. Mas acontece que a palavra de Deus continua sendo divulgada. Ele não está em nosso meio, você não está vendo ele, mas a sua presença é real. Ele continua ministrando a palavra do reino de Deus ao coração do homem. E cabe ao homem decidir. O homem tem o livre-arbítrio, a livre escolha, de escolher qual caminho ele quer, qual Deus ele quer adorar. Oxalá que você possa adorar esse Deus e através de Jesus você ter essa reconciliação, como no jardim do Éden, lá quando Adão e Eva eram visitados por Deus. Essa comunhão Deus oferece hoje através de Jesus. Então, entenda, Jesus é filho de Deus, nascido do homem, da mulher, nascido de uma mulher virgem, se tornou homem. Ele não praticou pecado porque ele não tem pecado, mas ele vestiu a roupa de homem, mostrando que era possível ser redimido por Deus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pela palavra. Querido Deus, te louvamos, te bendizemos e que tu possas ministrar mais este Evangelho, esta palavra aos nossos corações. Queremos, Senhor, sim, ser redimidos por Ti, através do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, nos ajuda a chegar mais perto de Ti, no centro da Tua vontade. É o que te pedimos e te oramos, em nome de Jesus.